Alô, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu vou voltar a um tema que eu já falei esses dias aí atrás. É sobre o crescimento do Brasil. Que eu vi várias vezes alguns economistas afirmarem que na década do Lula o Brasil cresceu muito bem, inclusive muito melhor do que o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu quero dizer para vocês que eu fui analista financeiro de empresas e levei 3 anos analisando empresas. Uma das coisas que eu aprendi foi quando eu pegasse uma empresa qualquer e analisasse o primeiro ano, ela cresce 5%. Segundo ano, ela cresce 7%. Terceiro ano, ela cresce 10%. Eu não poderia concluir imediatamente que o crescimento dessa empresa era espetacular. Por quê? Porque, evidentemente, esse crescimento que eu estou analisando é histórico. É histórico e isso pode muitas vezes acontecer que é exatamente o contrário. Ora, se ela cresce 5, 7, 10, aparentemente parece que ela está crescendo muito bem. Mas, nesses períodos aí, existem conjunturas econômicas, situações de economia, situações de empresas competidoras que fazem com que essa análise não signifique muita coisa. Então, como resolver o problema? O problema para resolver uma conclusão para esta análise é você comparar as suas empresas com as suas concorrentes. Ou comparar sua empresa com o resto das empresas. Ou seja, a economia nacional e a economia mundial. Então, por exemplo, quando eu comparo essa empresa que cresceu dessa maneira com as outras, se as outras estiverem crescendo em média 8, 12 e 16% ao ano, significa que essa empresa que cresceu, que parecia aparentemente estar desenvolvendo muito bem, ela não está acompanhando as suas concorrentes. Ela cresceu porque o período é espetacular, porque o período é bom, mas ela não cresceu o suficiente para diminuir ou aumentar a distância dela em relação aos seus concorrentes. Será que isso não é lógico? É muito lógico. Então vamos ver o que aconteceu com o Brasil quando o PT insiste em comparar o crescimento do período Lula com o crescimento do período Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, em média, cresceu 2,3%. Péssimo crescimento. O Lula cresceu, em média, 4%. Imediatamente pensa-se e acha-se que o crescimento da era Lula foi muito melhor do que o crescimento da era Fernando Henrique. Não é verdade. Porque aquilo que eu falei antes, nós temos que fazer uma comparação, por exemplo, com a economia mundial e com os parceiros do Brasil. Então vamos perceber. Fernando Henrique, no período dele, a economia mundial foi um desastre. Era um desastre. Crise na Argentina, crise nos países asiáticos, crise no Brasil, crise no México. Portanto, foi um período sofrido, foi um período de grandes estragos da economia mundial. Mas, ali por volta de 98, a economia mundial começou a crescer. E no período 2002 a 2008, foi o período de maior crescimento da economia. Exatamente coincide que é o período do Lula. O Lula entra em 2003 e vai a 2010. E cresce 4,4%. Agora vamos ver o que acontece em relação à economia mundial. Em relação à economia mundial, quando a gente compara o PIB do governo Fernando Henrique com o mundial, o Brasil participa em 3,1%. Quando a gente compara o período Lula, de 2003 a 2010, com a economia mundial, o período Lula cresceu tão somente 2,9%. Então, economicamente, o Brasil, o período do FHC foi melhor do que o período Lula. E tem mais.
Se você comparar os países que competem com o Brasil, por exemplo, os países BRICS, que o Brasil é classificado ali dentro. Tirando o Brasil de ali dentro, eles cresceram 10,5% no mesmo período, 2003 a 2010, período do Lula. E o Lula cresceu quanto? 4%. Então está muito aquém dos seus competidores diretos. Outra, bem geral, os países emergentes, que o Brasil se inclui dentro disso. Os países emergentes cresceram no período de 2003 a 2010 6,5%. O período Lula foi 4%. Ainda mais, a América Latina, no período Lula, cresceu 4,9%. O Brasil do Lula cresceu 4%. Então, meu senhor, onde é que o Brasil cresceu? O Brasil andou para trás. Seus concorrentes diretos e indiretos cresceram mais do que o Brasil. Significa que o Brasil está ficando para trás em economia. E agora, no período Dilma, é um desastre. O período Dilma, os emergentes crescem 4,4% no período Dilma. Os países ricos crescem 3,5% nesse mesmo período Dilma. E a Dilma não cresce nem 1,5%. Isso é um desastre para a economia brasileira. Só para dizer o tamanho desse desastre, vamos observar o seguinte. O total do governo Dilma em relação ao Bolsa Família, ela gastou em torno de 25 bilhões, que foi mais ou menos 0,5% do PIB. Ora, 0,5% do PIB ela distribuiu, foi uma distribuição. Mas quando se olha que os países desenvolvidos devem crescer 3,5% e que a Dilma vai crescer apenas 2%, em média, ali, nós vamos entender, aliás, desculpa, que a Dilma vai crescer aproximadamente 1,5% no período todo dela, vai haver uma diferença de 2% a menos que o Brasil poderia ter crescido para acompanhar os países desenvolvidos. Não estou falando nem os países emergentes, que é 4,4%. Para acompanhar os países desenvolvidos. Então ela perdeu 2%. 2% é 4 vezes mais o 0,5% do Bolsa Família. Ou seja, uma distribuição de renda de 0,5% custou ao país, no mesmo período, 2%. Isso foi o preço que nós pagamos para isso. Então daí nós podemos perceber quão mal feita foi essa distribuição de renda. E o resultado lógico disso qual é? Uma inflação consistente, um crescimento do país que não vai para frente, a destruição econômica que está acontecendo, sem contar o rombo que está acontecendo de corrupção na Petrobras. E você sabe que a Petrobras tem 2 rombos, um da corrupção e um da política econômica, que importa a gasolina a preços de mercado e vende a preços subsidiados para evitar o efeito dela na inflação. Por que isso? Porque esse governo aí é incompetente em controlar a inflação. A incompetência do controle da inflação custa a Petrobras 12 bilhões, como foi o ano passado. Esse governo tem que ser mudado, gente. Esse governo, tudo que pôr a mão, destruiu. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Se você olhar, o governo Dilma vai ficar marcado pelo 7-1 da Alemanha. Que coincidência. É 7 de inflação e 1 de crescimento. Essa marca ela nunca vai apagar do currículo dela. Outra coisa, nem o vôlei masculino vai lá, não faz nada. Chega lá no final, perde, é vice-campeão. Agora, as meninas do Brasil, no vôlei, estavam ganhando de todo mundo. Inclusive a própria seleção dos Estados Unidos ganhou 3-0 no período classificatório. Mas agora, na final, na semifinal, aliás, quando perder significa estar fora, o Brasil perdeu exatamente de 3-0 para os Estados Unidos. Isso é coisa da Dilma. A Dilma é um baixo astral. Olha para a Dilma. Vê que carregamento tem aquela mulher.
Se eu fosse ela no terreiro da Bahia, em vez de estar visitando lá o Wagner, ia lá no Pai de Santo daquele, pedia um descarrega, porque ela está muito carregada. O semblante dela é um negócio horrível. Muito obrigado, meus amigos, e vamos ganhar essas eleições. A Dilma está atirando no Fernando Henrique Cardoso. Ela parece que não sabe que o Fernando Henrique não é candidato a presidente. O candidato dela, concorrente dela, chama-se Aécio Neves, dona Dilma. Um grande abraço e até a próxima.